Meu nome é Victoria Busque e está começando agora o nosso Devocional 40 e nós vamos falar sobre quem são os escolhidos. E o nosso versículo-chave, obviamente, é Mateus 22,14, que fala: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são esses escolhidos e por que eles são escolhidos e outros não são? Em grego, a palavra chamado é kilesis, e isso significa ser convocado ou uma vocação divina. Em hebraico, essa palavra também existe e é kyriá, que significa chamado ou convocado, convocação. A palavra escolhido no grego, eklektos, significa escolher ou selecionar. Ou seja, muitos são chamados, muitos são convocados para alguma coisa, e no meio daqueles convocados, algumas pessoas são selecionadas. Em Mateus 22, Jesus contou uma parábola para nós. A parábola começa com um rei que convidou pessoas para festejar as bodas do seu filho. O filho do rei estava fazendo aniversário, e o convite foi recusado por todos os convidados. Então, o rei enviou servos para convidar qualquer pessoa que estivesse em seu caminho. E as pessoas que foram encontradas na rua e convidadas aceitaram o convite. E muitas foram para a festa. E aí, a história conta um pequeno detalhe que aconteceu no meio dessa festa. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. O homem não estava com as roupas adequadas. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. O rei viu que o homem não estava vestido adequado, chegou no homem e falou: por que tu entrou aqui? Como que tu conseguiu entrar aqui se tu não tá vestido da forma correta? E ele disse aos servos, o rei: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ou seja, joga ele para fora da festa, joga ele na rua. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então aqui ele deixou claro para nós que os escolhidos são aquelas pessoas que estão com vestes apropriadas. A convocação, o chamado, é um convite do rei. Ele convida as pessoas para a festa, mas só tem direito de entrar na festa a pessoa que estiver vestida adequadamente. Vamos continuar lendo para a gente entender melhor ainda essa ideia. Em Romanos 8:28 está escrito: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui nós temos algumas ideias. Primeira coisa é que nós somos chamados, convocados para cumprir um propósito. Deus não nos chama aleatoriamente, Ele chama porque Ele tem um propósito, existe uma missão, algo estabelecido para esse chamado. Segundo, é uma geração eleita, então Deus está chamando uma nação, Ele não está chamando uma pessoa, Ele está chamando nações, Ele está chamando grupos, famílias. E para onde Ele nos chamou? Ele nos chamou das trevas, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nessa parábola que a gente leu agora, vocês podem ver que o homem que não estava usando veste nupcial voltou para as trevas. Então se você não está preparado para viver nessa maravilhosa luz, você vai voltar para as trevas. Em 1 Coríntios 1, versículo 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então, a maravilhosa luz é a comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. A maravilhosa luz para a qual nós fomos chamados a estar com Cristo. Ele é a luz. Ele é a maravilhosa luz. Em Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, mais uma vez aqui, o chamado é para uma vocação, é para um propósito. E aqui eu coloquei o que aparece no dicionário, que vocação é uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer determinada carreira ou função. Então, quando você é chamado, você ganha uma carreira em Cristo. E Ele vai te preparar e te dar os materiais corretos, as ferramentas certas para que você consiga cumprir a tua vocação. Em 2 Timóteo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, mais uma vez aqui, santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, antes que tudo acontecesse aqui na Terra, antes que a gente tivesse ciência dessa vocação e desse chamado, tudo já estava preparado. O nosso destino, o nosso propósito já estava pronto para que a gente viesse aqui e cumprisse ele. Em Colossenses 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. A palavra eleito em grego é a mesma palavra usada para falar sobre escolhido. É ekletos, é a mesma palavra. Então aqui também a gente pode ler revesti-vos, pois, como escolhidos de Deus. É a mesma coisa, é a mesma palavra no grego. A tradução em português que muda dependendo da linguagem da Bíblia. Se revestir como eleito de Deus, aqui mais uma vez está falando da veste, da roupa. E essa veste, essa roupa, no contexto deste versículo, deixa claro para mim que ele está falando de uma postura. Revestir-vos como eleitos é se comporte como um eleito, haja como um eleito, fale como um eleito. E como é que um eleito deve agir? Ele também fala com santidade, com amor, com misericórdia, com benignidade, com humildade, com mansidão, com longanimidade. É por meio dessas virtudes, exercendo essas virtudes, que a gente se reveste como eleito de Deus. Olha que interessante, ele também fala de entranhas de misericórdia, ou seja, a gente vai se revestir não por fora, mas por dentro. A gente vai adquirindo essas virtudes, trabalhando nessas virtudes, permitindo que Deus vá moldando o nosso coração e transformando o nosso caráter para que a gente seja cada vez mais revestidos como eleitos de Deus. Em Efésios 1:4 está escrito: assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, os eleitos, eles devem ser santos e irrepreensíveis, eles devem estar buscando o tempo inteiro cumprir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Em Romanos 8:33 está escrito: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por que Deus justifica os escolhidos? Por que ninguém pode acusar o escolhido? Primeiro, porque o escolhido se rendeu a Deus. O coração do escolhido é um coração que já foi remido por Cristo na cruz. Então, ele até pode pecar, ele até pode cair, mas quando ele fizer isso, vai ser um erro pontual. Ele não vai viver em pecado, ele vai viver em santidade. O padrão da vida do escolhido é um padrão de santidade. E por causa dessa busca pela santidade e dessa obediência a Deus, esse escolhido é justificado. Em Apocalipse 17:14 está escrito: estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Os escolhidos são aqueles que estarão com Cristo quando ele retornar. A pessoa, para estar com Cristo, ela tem que ser chamada. Depois que ela é chamada, ela tem que aceitar esse convite e se vestir adequadamente. E daí ela será escolhida
e fiel. Então, se você não é escolhido, se você não se vestiu como um escolhido, se você não revestiu o seu interior como um escolhido, você não estará com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Em Isaías 43, versículo 20 e 21. As feras do campo me glorificam, os chacais e os avestruzes, porque dei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Este povo que formei para mim publicará o meu louvor. Quando Deus fala de escolhido, ele não está falando de uma pessoa só, ele está falando de um povo. O nosso Deus, ele é um Deus de nações. Não existe evangelho solitário, não existe cristão solitário. O cristão, por sua própria natureza, ele vive em comunhão com os irmãos, ele vive em comunhão com a igreja, ele faz parte de um povo. Em Mateus 24, 22 está escrito: e se aqueles dias não fossem abreviados, aqui ele está falando de dias de muito sofrimento, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos, Deus reduzirá o sofrimento na terra. É por causa dos escolhidos, não é por causa dos chamados. É por causa daqueles que vivem em santidade, é por causa daqueles que vivem em obediência, é por causa daqueles que buscam a Deus e que querem ter um coração transformado por Deus. Essas pessoas, sim, receberão a misericórdia de Deus. E Deus ama os escolhidos. Ele protege os escolhidos. Ele se importa com os escolhidos. Então, resumindo, quem são os escolhidos? Os escolhidos são os chamados que perseveraram, honraram e cumpriram a sua vocação diante de Deus. São os que permaneceram fiéis e santos. Muitos são chamados, poucos desses chamados continuam até o fim. Poucos desses chamados se mantêm fiéis e agradam a Deus de verdade. Poucos escolhidos são aqueles que cumprem a vontade de Deus até o final. No próximo vídeo, nós vamos iniciar a nossa série sobre pecados. Nós vamos estudar mais de 50 pecados que a Bíblia relata profundamente, entendendo como vencer os pecados e quais são as consequências que eles provocam na nossa vida. E se você gostou do devocional, comenta aqui embaixo. Isso vai me motivar a continuar fazendo isso para você. Curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que levam a palavra de Deus a sério e que querem aprender mais e mais da vontade dele. A gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe.